Boa noite a todos. Nós somos da turma B3 Noturno. O tema do nosso trabalho é conexão corporal dos acupontos. Em resumo, nosso trabalho ele não tem intenção de definir se a acupuntura é ou não ciência ou se os tratamentos são ou não viáveis. Nosso intuito aqui é fazer a relação entre a rede complexa dos acupontos, correlacionando os acupontos com os tratamentos indicados, visto que um acuponto particular, ele pode ter mais de um tratamento indicado. Então, a gente se baseou num livro de atlas da própria acupuntura chamado Atlas dos Pontos da Acupuntura, Guia de Localização. E nesse livro, ele é dividido em 12 meridianos, que são tipo as redes do nosso corpo, e são vesícula biliar, baço, intestino delgado, coração, fígado, rim, estômago, intestino grosso, bexiga, pericárdio, pulmão e triplo aquecedor. Dentre esses 12 meridianos, eles são ligados por 308 pontos, que estão em vários locais do corpo, como a cabeça, o tronco e membros. Na nossa metodologia, a gente foi de forma totalmente aleatória e escolheu 32 doenças que esses pontos, junto com os meridianos, pode tratar. Nós transformamos isso numa matriz de adjacência para poder colocar no software de Gephi, e foi estabelecido que deu 308 vértices, que são os pontos, os acupontos, e deu 31.529 arestas, que são as doenças que eles têm em comum. E aí, uma das primeiras análises que a gente fez foi a influência dos meridianos. Então, se você puder olhar ali no cantinho, a gente dividiu os 12 meridianos com as suas cores. E os principais, então, esse ponto está mais ligado com a vesícula biliar, então ele vai estar azul. E a gente acabou percebendo que o meridiano em si, ele não contribui tanto para a nossa análise, porque ele é O meridiano, vamos supor, do pulmão, não tem só acupontos na região do pulmão, ele é de uma forma inteiramente ligado com o corpo. Nesse slide, a gente vai continuar a discussão e entrar especificamente nas centralidades. A centralidade de proximidade, ela define o quão próximo um nó está do outro. E aqui a gente pode observar que os acupontos, eles estão muito próximos entre si. Aqui a gente fez uma análise de cada acuponto relacionado a cada meridiano. E a maioria está acima de 0,5, que significa que os meridianos estão muito conectados entre si. E destaca-se o meridiano do pulmão, que é 0,67. Apesar de todos serem muito próximos entre si, a gente conseguiu destacar o meridiano do pulmão. A centralidade de intermediação, que refere à média das medidas que os vértices se influenciam, foi também calculada pela gente, pelo Gephi, nós, onde o meridiano do pulmão novamente teve um destaque maior, apesar dele ser o meridiano com menor número de pontos. E também é o meridiano com maior centralidade de intermediação. A centralidade de autovetor permite observar a centralidade dos vetores do Gephi, que está relacionada com um vértice possuir ou não vértices vizinhos. Isso nos permite mostrar que a quantidade de vértices que possuem um vértice vizinho é extremamente alta, o que novamente corrobora com o fato do grafo ser extremamente próximo entre si, com vértices extremamente próximos. A partir disso, a gente fez uma distribuição de grau, que leva em conta o grau dos acupontos, e de novo a gente chegou em uma rede muito conectada e com uma curva mais ou menos de sino, onde muitos pontos possuem a mesma quantidade de conexões e poucos pontos possuem alguma ou uma conexão.
Nesse grafo aqui do lado, os pontos com muitas conexões e logo com maior grau está destacado em vermelho, enquanto os mais periféricos, que são os azuis, estão em menor grau. O coeficiente de cristalização ele determina o quão o grafo está próximo de ter 100% de conexão entre si. E como já foi previsto anteriormente, a gente teve um coeficiente de cristalização extremamente alto para todos os meridianos, o que mostra que a influência de clusterização é alta localmente entre os pontos. Continuando a discussão, a gente resolveu partir para uma outra análise de dados, comparando os tratamentos que a gente pegou, que são 32 tratamentos, com a quantidade de acupontos que cada tratamento tem. E na terceira coluna, a gente pegou a frequência relativa, que é uma maneira matematicamente mais fácil de visualizar a frequência de cada doença, que no caso são as doenças, os tratamentos, as doenças, são as nossas arestas. E apesar das doenças serem muito frequentes, a quantidade de acuponto que cada doença tem é muito alta, a gente conseguiu destacar o tratamento dor abdominal, a doença da dor abdominal, que ela possui 8%. Análise de modularidade que trata de um cálculo de quantas comunidades podem se atribuir, sejam grandes elas ou pequenas, mostra que dentre os 308 acupontos existe uma maior concentração de pontos que possuem uma comunidade possível entre si. São 37,48%. Os outros acupontos que possuem também poucas comunidades prováveis mostra que essa divisão não é majoritária, e sim que ela acontece de maneira quase aleatória entre os meridianos. Então, como a gente chegou em todas essas análises, a gente concluiu que os pontos da acupuntura são extremamente conexos entre eles. Como a Aline tinha falado no coeficiente de clusterização, em que todos os meridianos têm o coeficiente maior que meio, então eles também são extremamente conectados. E se a gente também analisar a tabela que a Aline comentou sobre as doenças, a gente pode analisar que são doenças simples relativamente, porque é dor de cabeça, dor abdominal e essas coisas. A acupuntura, se a gente pensar ela, independente de ser um tratamento viável ou não, ela pode ajudar em uma grande gama de doenças simples. Se a gente tomar que é de fato uma verdade que ele é um tratamento positivo, a gente pode dizer que a acupuntura é uma medicina alternativa que auxilia os tratamentos principais de uma enfermidade. A gente não conseguiu determinar se na cultura chinesa o corpo humano foi visto como uma rede, por causa da grande clusterização dos acupontos, ou se os acupontos foram postos dessa forma porque os chineses veem o corpo como uma rede. Mas, em todo caso, não faz nenhum sentido a gente tratar a acupuntura como uma forma, um tratamento de doenças isoladas, porque o alto grau de clusterização sustenta um variado tratamento de doenças, ou seja, que um único ponto, ou que o tratamento em geral cause um benefício muito amplo. Se quantificarmos os pontos, a gente também consegue encontrar uma razão entre os números centrais, ou que são próximos ao centro, e os pontos internos, o que reforça a ideia que existe sim uma prioridade entre os pontos, que são os que possuem a maior multiplicidade em tratamentos. Se a gente determinar que essa razão é um número, a gente encontra a probabilidade de o ponto ser central ou não. Nos mostra que, apesar da indiferença de funcionar ou não, existe uma lógica nos acupontos que impulsiona o fato, a origem deles de melhorar a vida e as doenças das pessoas.
Então, é isso basicamente nosso trabalho sobre a conexão corporal dos acupontos, sobre a rede complexa dos acupontos. Obrigada a todos e até mais.